Oi, Bru! Olá, Vivi! Tudo bem? Tudo bem, amore? Fique à vontade. Cheguei! Cheguei nesse AP maravilhindo. Ficou, realmente. Bru, que nós montamos aqui faz o quê? 2, 3 meses? Faz 2 meses, a gente terminou na metade de novembro. Na metade de novembro, né? 2 meses. Quase no finalzinho já das atividades, né? Foi, passamos o ano com essa... correria doida. Você comprou aqui na planta? Comprei aqui na planta, comprei na planta em 2023. Então, saiu rápido. Recebeu 2025? É. 2 anos você aguardou? É. E aí, me conta, porque assim, esse projeto aqui, o pessoal amou. Quando eu postei a foto lá no Instagram, gente, o pessoal surtou. Porque além de ter ficado muito clean, né, o projeto, ele ficou muito bem aproveitado, gente. Lembrando que aqui tem 37 metros quadrados, né? Então eu gosto de citar a metragem do apartamento, porque olhando pelas fotos, todo mundo olha assim e fala assim, ah não, Vivi, mas o meu é menor do que esse, porque essa cozinha é grande. Mas não é, gente, é que a expansão da câmera dá a sensação. Mas é 37 metros quadrados. Como é que foi, depois da compra do apartamento, para vocês elaborarem tudo isso aqui, Bru? Bom, vamos lá. A gente sempre teve a intenção de fazer algo um pouquinho mais aconchegante. E aí, buscando as referências e tudo mais, a gente chegou no Provençal, que até então eu não sabia que era Provençal, o Samuel que falou. Hashtag fica a dica, né? Esse é o Provençal, exato. E aí chegamos nisso, a minha cunhada é arquiteta, então a gente contou com a ajuda dela para elaborar todo o projeto. E a nossa ideia era deixar tudo bastante clean, por isso a escolha do branco, né? E o máximo de proveito de todos os espaços. Então, por exemplo, esse aqui, foi um baita, né, proveito de espaço. Baita proveito. Que a arquiteta teve um insight de fazer aqui acho que tem 15, Vivi. Acho que 15 centímetros. Contando o tamponamento 17, gente. Interno vai ter 15. Então. Tá? Aí o pessoal fala assim, serve alguma coisa? Muito, muito. Fala a verdade. Quando ela me propôs isso, eu falei, poxa, eu acho que a gente vai perder um espaço da lavanderia e vai acabar não servindo. A circulação Mentira. é bacana, né? Muito. A circulação é legal. Muito, muito. E aqui eu guardo tudo, né? Guardo mantimento, guardo coisa dos gatinhos, guardo vassoura, guardo tudo que precisa. E todos os outros espaços, né? Tudo foi muito bem aproveitado. Enfim, resumindo a história, ela fez o projeto praticamente 1 ano antes. Me indicaram a Agnus, uma outra moça que também comprou aqui, tinha fechado com vocês há pouquíssimo tempo. E aí ela me indicou, eu não tinha feito orçamento em nenhum lugar, fui direto na Agnus e continuei sem fazer orçamento em nenhum lugar, porque eu fechei no mesmo dia. Ai, que legal, Bru! Sério? Foi. A gente entregou esse projeto pra ela, aí o Samuel deu algumas dicas, né? Aqui de repente fica diferente aqui e tudo mais, e aí no mesmo dia tava fechado. Aí fizemos aquelas condições de pagamentos que vocês facilitam. Pagamos da venda futura, tá, Exato. gente? Um detalhe para você que não fechou os seus móveis ainda, mas você não pegou as chaves do seu apartamento. O que a Bruna tá falando aqui é a venda programada, que a gente chama. Você compra o seu apartamento na planta, então daqui 1 ano, 1 ano e meio, igual a Bruna, até 24 meses, você pode fracionar esses pagamentos. Então você consegue trabalhar com intermediária, né, Bru? Passar uma parte no cartão, ou de repente, sei lá, trabalhar o saldo depois, né? Quando chega a hora de entregar. Dá pra fazer muita coisa. Não foi assim? Dá. E ajuda demais mesmo. Porque a gente fechou o projeto 1 ano antes. Quando a gente tava na montagem, faltava um pouquinho só pra gente acertar. Então... já tinha pago a boa parte. Exato. E quando chegou lá na frente, teve diferença de valor? Alguém te cobrou a mais do que a gente fechou? Nada, absolutamente nada. É outra pergunta que me fazem bastante também. Mas isso não vai ter... Gente, se você não acrescentar mais móveis ou você não colocar coisas a mais, vai ser o mesmo valor que a gente combinou na hora da venda. Sim. Né? Agora eu queria falar com vocês sobre funcionalidade, Bru, porque assim, muitos clientes que depois eu termino de montar, eles falam assim, Vivi, me arrependi de não ter posto mais armário, me arrependi de não ter feito um gavetão, alguma coisa assim.
Depois que vocês começaram a utilizar os móveis, você viu que ficou funcional? Você mudaria alguma coisa ou não? Tá tudo do jeito que vocês precisavam? Ó, Vivi, eu acho que eu não mudaria nada. A gente ainda tá no processo de adaptação, pra falar a verdade. Nesses 2 meses, tem muita gaveta sobrando, tem muito espaço sobrando, assim, e aí a gente fica nessa, né, a gente tem que preencher. Mas não, né, conforme as coisas vão acontecendo, vai preenchendo. Então eu acho que eu não mudaria nada, Vivi, nada assim. A única coisa que eu mudaria é eu teria fechado o escritório, que eu não fiz ainda, mas futuramente vou fazer. De resto, eu acho que tá tudo muito bem aproveitado. Um destaque, assim, que eu acho importante falar nesse vídeo é o acabamento de vocês, que é uma coisa bastante... acho que particular, assim, né? Não sei como outros lugares trabalham, mas a Agnus em si... tem bastante cuidado em deixar tudo muito bonito, que eu acho que é pra isso que a gente fecha também, né? Sim. O planejado, não somente para otimizar o espaço, mas também para você ver e falar, poxa, tá do jeito que eu queria, né? Ficar aconchegante, e não ter né? Isso, não ter os espaços que você não estava esperando que tivesse e tudo mais. Que é isso, gente, ó, olhando aqui os armários da Bru, você vê que tá até o máximo de aproveitamento, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, né? Então, olhando no contexto geral, depois a gente vai mostrar os outros ambientes dela também, mas até a questão da ilha, eu achei legal que assim, a ilha dela não é muito grande, não é muito profunda, ainda deu para ela colocar uma mesa, ficou bacana a mesa com as cadeiras aqui, né, Bru? Ficou. E a circulação ficou ótima. Então assim, isso é possível, gente, porque a gente trabalha com as profundidades, as medidas, de acordo com a necessidade delas. Então aqui ninguém chegou e falou assim, não, aqui tem que ser assim. Né? A gente vai adequar o sonho delas à planta e às medidas individualizadas, né? Sim. E claro, gente, aí o acabamento, o ficar bonito, isso aí é mais do que a nossa obrigação, tem que ficar mesmo. E aí, quando nós terminamos aqui a montagem, eu vim aqui, fiz a vistoria, fizemos alguns apontamentos, alguns ajustes, tem que maciar, tem que fazer, e vai ser feito e ela tem a garantia, gente. Então, é isso que vocês precisam entender, não só a questão de pôr o móvel aqui dentro, né, Bruno? Mas também a definição, o pós, depois, toda vez que você precisou da gente, você conseguiu falar, alguém não te atendeu, como é que foi, Bruno? Não, atendimento excelente desde o primeiro momento que eu falei com a vendedora, posso mencionar o nome? Claro. Eu falei com a Camila, ela me deu todas as orientações, eu inclusive pedi um orçamento base com o projeto que eu tinha em mãos, ela me passou um orçamento base, depois sentei com o Samuel. O orçamento ficou muito próximo do que a Camila tinha me passado, e dali em diante todos os atendimentos foram excelentes. A partir da entrega, o meu contato foi direto com você, né? E não sei como que você dá conta de tudo isso, mas as respostas muito rápidas e eficazes. Então, é isso. O que a Bruna falou, gente, é do pós-venda, né? O pós-venda, assim, o cliente começa e termina o atendimento comigo. Então, provavelmente, quando a Camila entrou em contato com ela, eu já tinha passado o contato, ou eu ou uma das meninas. Mas hoje, de modo isolado, realmente o primeiro atendimento e o final também é comigo que você vai tratar, né? Então, é uma coisa que eu falo para todos os clientes, Bruno. O cliente começa e termina o processo com a gente, né? Não tem aquela coisa de passei com o vendedor, aí depois o gerente, aí, né, depois tem que esperar a fábrica entrar em contato, um montador que a gente não sabe quem é, com quem fala, né? Aqui não, você começa e termina o processo comigo. E aí assim, se falta uma peça, se precisa de um ajuste, alguma coisa, a Bruna falou comigo durante a montagem. Foi. Não foi, Bru? Foi. E aí eu já na mesma hora mando pra fábrica, a gente já organiza e chega aqui. No dia seguinte estava resolvido. No dia seguinte estava aqui. Uma questãozinha, É isso, durante a montagem tudo vai acontecendo. Sim, né? Que a gente só descobre na montagem. É um verdadeiro Kinder Ovo, gente. Né? Montar um apartamento, obra de todo jeito, né? Total. A obra aqui foi tranquila, Bru? Foi super tranquila. Inclusive, a montagem dos móveis, eu batendo um papo com os montadores, eles falaram que das experiências que eles têm, aqui foi super tranquilo. Então, paredes ok, mármore ok, enfim, gesso, chão e tudo mais. Eu só chamei o Samuel depois que tudo estava pronto, né? Acho que vocês só fazem dessa forma, né? Depois que toda a reforma tá feita, vocês vêm na medição. Exato. Então tudo veio no tamanho perfeito e não teoricamente é assim, né, gente? Teoricamente, né? Mas o pessoal já aconteceu
milhares de vezes o cliente fala assim, não, Vivi, não vou, já acabei, não vou, ou então não vou reformar. E aí quando eu chego com os móveis, surpresa, né? Aí tá alterado o ambiente. Esses dias mesmo a gente chegou para montar um cliente e ele não tinha piso. Como é que instala um quarto sem piso? Ai, meu Deus. Não montou. Aí ele tinha mudado o granito, ele tinha mudado o aquecedor de lugar, então nós perdemos o armário do aquecedor. E N coisas, né, gente? Então, se você segue o planejamento certinho, dá tudo certo, não dá, Bruno? Dá super certo. E a montagem foi feita aqui. Ó, a gente fez cozinha, banheiro, home e quarto em acho que 7 dias. 7 dias estava tudo resolvido. Uma semaninha. Uma semana inteira e 2 dias, tudo montado. Sim, exatamente. Bom, e as cores? Me conta como é que foi a escolha das cores. Porque assim, gente, ela trouxe o branco, mas veja que essa parte também do amadeirado dela é bem presente, os veios são fortes. Mas uma coisa que é interessante na madeira que a Bruna escolheu é que não tem veios. É muito bom de limpar. Ela estava até falando da limpeza, né, Bruna? É que eu achei que fosse ser difícil ter escolhido branco, porque a gente queria muito branco, mas a gente ficou um pouco relutante por ser branco. Todo mundo fica, né? Ai, meu Deus, branco. Mas não, um paninho com um produtinho de limpeza assim tem resolvido muito fácil, principalmente a cozinha, que é um lugar de gordura e tudo mais, então a gente tenta manter todos os dias ali e rapidamente a gente resolve. Com relação às cores, como eu disse, a gente sempre quis branco por conta do clean mesmo, que a gente acha bonito, tanto que vocês vão, não sei se vocês já viram, se vocês vão ver, o quarto é branco também. E o amadeirado, a gente queria, eu nem sei se realmente passa essa impressão, mas a gente queria um aconchego mesmo, assim, não sei, na minha cabeça, assim, o amadeirado, ele dá uma cara de casinha. Ele abraça, né? O amadeirado abraça. E aí no processo a gente escolheu um amadeirado um pouco mais escuro que esse. Aí a gente mandou, o Samuel colocou no 3D lá. Aí quando a gente viu o 3D, falou, não, ficou muito escuro, não tá tão aconchegante quanto a gente quer. Aí a gente pediu pro Samuel refazer tudo, coitado, colocando essa cor mais clara. E aí a gente bateu essa daqui mesmo, que eu nem lembro, eu acho que é... Esse não é o Frejó? Ele mesmo, Frejó. Eu ia chutar já, mas falei, bom, é tanto parecido, porque os fabricantes vai fazendo, só muda o nome e vai virando primo, né? Mas a hora que eu olhei, eu falei, esse aqui deve ser o Frejó. E aí ela fez o puxador concha, né, no rosé, gente. Me tira uma dúvida, muita gente fala, mas o concha tal, enche de sujeira. Nada. Não, né? Não, tranquilo, enche de sujeira se você não limpar, enche. Mas se você... Se não limpar. Mas se você mantém a limpeza, assim, de repente... Porque essas extremidades do concha pode acabar acumulando, mas se você passa um paninho, é super fácil de resolver. Aqui na cozinha a gente optou por todos concha, exceto aqui, né, eu acho. Aqui exceto no armário gente, grande que não combinaria, né? Foi ponto, e aí a gente fez também, obviamente, seguindo a mesma cor, né, gente, pra ficar tudo... Aqui é uma cozinha com tamponamento, tá, gente? Tem muita gente que me pergunta, o que é tamponamento? Tamponamento, o tamponamento é para esconder a cor da caixaria branca. Não, nem sempre, né? Porque aqui veja que a caixa da Bruna é branca, o interno dos armários são brancos, só que tá tamponado. O que é o tamponamento? As portas estão embutidas, gente, dentro da caixa, tá vendo? Então, se não tivesse o tamponamento, essa porta estaria avançada na base de baixo. Então, o tamponamento, ele traz aquela coisa mais sofisticada, mais robusta do armário, né? Deixa o armário realmente muito mais robusto, mais bonito. Aqui é a mesma coisa, também tamponado, só que com o padrão Louro Frejó e todas as portas no Provençal, gente, que nunca sai de moda. Pensa um negócio que é antigo, mas nunca sai de moda. E aí me perguntam também, é um pouco mais caro o Provençal do que a porta lisa? Gente, porque é mais trabalhoso a confecção da porta Provençal. Então, tudo que é Provençal, se uma cozinha como essa aqui custaria 20, no Provençal você vai pagar 22, tá? Só para você ter uma noção aí, mais ou menos, né? O pessoal pergunta preço, eu não tenho problema nenhum de falar preço, viu, gente? Nenhum. Porque aí quando você vem, você já vem já sabendo de como é a coisa. Pra cá também a gente fez uma lavanderia, seguindo a mesma ideia, né? E o que eu achei bacana aqui é que, gente, a máquina lave seca das meninas, ela é grande, mas não impactou na circulação, mesmo com essa dispensa recuada que ela pôs aqui, né? Que é uma dispensa, como eu falei, que ela tem 17 centímetros fora, mas interno, útil, né? Você vai ter aqui um pouco menos que 15 centímetros.
Dá pra guardar alguma coisa? Claro que dá, gente. Dá e dá muito. Aí ela fez essa divisória, né, para não ficar aquela sensação de cozinha com lavanderia. Essa divisória ripada, que eu achei que ficou maravilhoso. E aí trouxe também essa ideia, né, aqui no contexto geral, do branco mesclado com essa ideia aqui também do rosé, que super combina com o louro frejó, gente. Voltando a falar que são madeiras lisas, que é super tranquilo de limpar. A gente tem um manualzinho de limpeza que eu sempre oriento, detergente neutro ou sabão de coco. Gente, uma aguinha morna, você pode passar aqui que você vai ter esse móvel para 25, 30 anos sem medo de errar, tá? Aí agora eu queria mostrar para vocês um pouco da sala, porque assim, torna a dizer, gente, 37 metros quadrados. E nesses 37 metros quadrados nós temos aqui ainda um mega sofá, tá? Que as meninas colocaram. Temos um home muito bem distribuído, gente, ó, tem 3 portas ali embaixo, 3 portas, com prateleira, com ripado. Aqui embaixo essas 3 basculantes, quem olha pensa que é gaveta, né, gente? Mas é basculante também, ó. Então, com puxadorzinho aqui, ficou bem aproveitado também, tá? A prateleira aqui tá reengrossada para dar aquela sensação, mais uma vez, de robustez, para manter a mesma impressão que a gente tem da cozinha, de um móvel tamponado. Assim, só para eu entender como é que foi o teu processo. Eu imagino que tenha sido desafios para vocês chegarem até aqui. Teve alguma coisa que aconteceu no meio desse processo que vocês desafiaram o desafio do desafio para chegar onde vocês chegaram? Com certeza. Eu acho que alcançar uma coisa desse tamanho, você ter o seu próprio imóvel é uma coisa grandiosa. Você conseguir fechar um tamanho desse planejado é uma coisa muito grandiosa, né? Além de ter o imóvel. Então, durante esse processo, você conquistar essas duas coisas, eu acho que naturalmente, para quem, né, não ganha, né, não vem de forma fácil, já é um desafio. Boletos, igual a gente comentou e tudo mais, já é um desafio. Mas a gente estava passando por uma fase em que a gente estava morando juntas num único cômodo antes de mudar para cá. Então a gente estava morando num único cômodo, porque era um quarto, e a gatinha não aguentava mais, porque é uma gata vivendo num único cômodo. E assim, o apartamento ia sair, sei lá, depois de 4 meses. Então a gente ficava nessa contagem regressiva. E aí aquele negócio de você se relaciona com a pessoa dentro de um cômodo, o relacionamento ele fica diferente e tudo mais. Quando saiu o apartamento, a gente tinha o desafio de organizar a obra de modo que tudo ficasse fluido, né? O que eu conseguia juntar aqui? Eu conseguia juntar o piso com o cara do gesso, então, aqueles desafios todos de obra e correndo, né? Porque a gente não aguentava mais aquela situação que estava acontecendo. Justa, né? Muito justa. Muito, muito. Aí resolvemos muito rapidamente a obra, assim, tipo, tudo que a gente podia otimizar, a gente otimizou. Chamamos o Samuel. Assim, a obra ia terminar nesse dia, no mesmo dia a gente tava ligando pro Samuel. O Samuel, eu só tenho daqui a 7 dias. Eu falei, Samuel, daqui 7 dias? Aí ele falou, não, então eu vou te atender. Aí ele veio, mediu. Aí o que a gente fez? Não vamos esperar os móveis, né? Vamos se mudar. Aí a gente veio pra cá, não tinha nada do que vocês viram, gente. Não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha nada. A gente inventou Quando chegou o micro-ondas, não tinha geladeira ainda. Então a gente inventou de fazer um ovo na air fry. Nossa! Lembra, amor? Um ovo na air fry. Nunca fiz, gente. Não faça. Não. É terrível? Não. E nem bateu bem. Meu Deus. E um macarrão no micro-ondas, enfim. Macarrão no micro-ondas eu já fiz, hein, gente? Funciona, né? Não, funciona. O meu ficou meio papa, mas deu pra comer. Enfim, eu acho que esse caminho até chegar assim, a gente tá montando os móveis. Foi um caminho desafiador, né? Porque aí... E até uma coisa assim que eu acho que todo mundo fala, né? Obra é um desafio. E por mais que você planeje tudo, a obra ela segue sendo um desafio e ela tira você de um planejamento que você tinha. E eu, como uma pessoa controladora, tinha esse desafio de sair do controle coisas que não estavam na minha mão, né? Enfim, no final das contas, a hora que entregou os móveis mesmo,
Nossa, gente, né, amor? Foi assim, tipo, que a gente viu, pelo menos. Porque a gente foi viajar, voltamos e a cozinha tava pronta. Aí a gente falou, meu Deus do céu. Já tem uma cozinha. Foi, tipo, tudo isso pra isso? Ah, então tá bom, sabe? Aí depois da cozinha veio o quarto e a gente tava vivendo numa bagunça danada, cheia de caixas. E aí a gente conseguiu tirar todas essas caixas, passar tudo pra dentro dos armários, sobrando espaço, inclusive. E a gente falou, poxa, toda essa bagunça pra isso? Ah, então tudo bem, sabe? E é isso. No final a gente pensa o seguinte, todo resultado, todo bom resultado tem processos, né? É isso. Tem que suportar, né? Tem que aguentar. É ruim montar, morando, caixa, o gatinho, aquela bagunça toda. Mas depois vale a pena. Vale demais, vale demais. E os montadores, eles foram bem parceiros. E agora falando de vocês de novo, os montadores, eles foram bem parceiros com relação a espaço mesmo, sabe? Do tipo assim, são 37 metros quadrados. Vieram chapas de enorme, quarto gente. Enorme, que ficaram todas espalhadas aqui. Mas o que eles fizeram? Tentaram otimizar o espaço o máximo possível. Colocaram tudo pra trás do sofá, né, amor? E todos os outros, na verdade. Eles começaram pela cozinha e tudo que precisou ficar parado, ficou parado, mas de uma forma que a gente conseguiu ficar aqui dentro, sabe? Então o processo... um caos também, organizado. O processo ele é desafiador, mas quando você tem suportes de alguma forma, acontece, né? Pronto. Então é isso, gente. Não desanima não, que a gente chega, causa um pouco de transtorno, mas depois... Aí fica isso aqui, ó. Depois fica bom. Bruna, então vamos dar uma olhada nesse quarto? Vamos lá. Ele ficou muito bem aproveitável, gente. Olha esses malheiros em cima da cama. Tudo no modelo provençal, tá? Esse provençal aqui, gente, entra ano, sai ano, não vai sair de moda nunca. Nós fizemos ali um canto, esse canto só pra gente mostrar. Meu Deus, esse canto foi uma sacada do Samuel, inclusive. Esse canto, gente, ele é incrível. Olha o tamanho desse canto. E aí ele, aqui em cima ele tem o, como é que chama isso aqui? Cabideiro. E embaixo ele também tem um cabideiro, além de outro cabideiro aqui. E tá sobrando espaço, como vocês podem ver. Gente, o cabideiro de cima e o de baixo, cada um deles tem quase 2 metros. Então, assim, todo mundo fala, eu quero um guarda-roupa em L. Gente, tem guarda-roupa em L com canto L, que é esse aqui, e guarda-roupa em L com canto reto. O canto reto, ele não tem o mesmo aproveitamento desse canto aqui. Ele é menor e por isso também acaba sendo mais barato. Então, algumas dicas que quando o cliente me chama para pedir orçamento, eu vou contando para ele, até para ele entender um pouco, né, dessa jogada que o móvel planejado tem, que nem tudo é a mesma coisa. Então não sei o que vocês acharam, mas eu amei, gente. Para mim o cúmulo da combinação é o lustre ser da mesma cor da casa das meninas. Olha que luxo, gente. Eu fiquei encantada com esse lustre desde a primeira vez que eu vim aqui. Não foi? Foi. Eu falei, eu amei esse lustre. Ele ficou muito, muito bacana. Para dormitório, a gente nem sabia que a cor do amadeirado ficaria tão próxima da cor que a gente escolheu. Muito. Eu falei, é o cúmulo do absurdo da combinância, gente. Eu tenho um problema com combinância, né? Eu tenho toque, gente. Vamos lá pro banheiro? Vamos lá pro banheiro? Vamos pro banheiro, gente. Eu acho melhor vocês irem. Aqui no banheiro tem uma peculiaridade que eu quero até dividir com vocês, que na hora da montagem aconteceu aqui, né? E a gente precisa trazer, porque eu gosto de trazer os erros e acertos, tá, gente? Isso aqui, eu mostro a casa caindo, eu mostro o negócio... Vida real, né? Vida real. Até teve uma que a gente fez no canal do YouTube, ela disse assim, Vivi, você é exatamente o que tá lá, é sem pôr nem tirar. Então, assim, vida real, gente. Bru, conta aqui o que foi que aconteceu quando nós chegamos para montar. Não era assim o dormitório do banheiro, né? Olha o que aconteceu. Lembra que eu falei que a gente tinha escolhido um tom de amadeirado? Lembro. Mais escuro? Uhum. Ou aconteceu que passou todo o projeto pro tom mais claro, só que o nome do amadeirado do projeto do banheiro ficou o nome do mais escuro. E eu assinei esse projeto, sem observar que não estavam todos Louro Frejó. Louro Frejó, né? Isso. Quando eles instalaram, tinha de ponta a ponta aqui um móvel num tom muito mais escuro que ficou muito distante dos outros. E eu só notei a hora que eu entrei
no banheiro. Parecia até um mogno, né? Eu me lembro desse tom. Isso. Bem escuro. Bem escuro. E aí, como era banheiro, eu falei, poxa, não tá legal. E aí entrei em contato com a Vivi e você resolveu em 2 horas, né? Mas o que acontece? Por que eu pedi pra ela falar, gente? Por conta do projeto final. Porque né? precisa ler, né? Porque precisa ler. Aqui a gente conseguiu resolver, eu tinha lá ainda a sobra da chapa aqui, a gente, né, ajustou e resolveu. Foi. O problema é quando é algo que você não consegue ajustar, né? Ah, Vivi, eu botei uma altura aqui e ficou grande. Tudo bem, a gente reduz. E quando o cliente assinou o contrário? Tá pequeno e ele quer aumentar, né? Então são coisas que eu tô sempre falando, gente, a importância do projeto final, que tem que acontecer, tem que ler, né? Tem que tirar as dúvidas, porque acontece, gente, acontece. E o que tá ao meu alcance, obviamente, a gente não vai deixar de atender, mas tem coisas que no processo da montagem é mais demorado, aí já não dá para ser tão rápido. Aqui era um móvel rápido, gente. Deixa eu sair daqui. Eles foram lá na mesma hora, eles cortaram esse móvel, vou mostrar, pode ir lá, Rafa, mostrar, por favor. Eles cortaram esse móvel e já trouxemos, e aí eu também já pedi a medida do vidro, a gente já fez em outra medida, porque já não era para ser esse tamanho de vidro, né? Tínhamos que mudar também. E aí no final ficou da cor que as meninas já tinham aqui no restante do AP, né? Pra não destoar, porque realmente ficou muito mais escuro, né? Ficou bem diferente mesmo do que era pra ser. No final das contas, esse móvel ficou um pouco menor do que estava no projeto e a gente acabou preferindo. Ficou mais delicado, né? Ficou. Porque era um armarião enorme, né? Era um armário grande e a porta ela ia correr, isso, ela ia correr de um lado pro outro. No final ficou um armário menor com a porta de puxar que ficou bem melhor, bem melhor. Pronto, é isso, gente. Então, no final, né, você pega o limão, faz a limonada e dá tudo certo e fica lindo. Sim. Bru, então você indica quem não comprou ainda na planta comprar? Quem não comprou na planta? Quem não comprou ainda os móveis e tá com o apartamento na planta, compensa comprar? Compensa demais. Os móveis, não é? Demais. Demais. Você faz essa... Isso ajuda, inclusive, na reforma? Porque aí você já sabe onde tem que ficar tudo embutidinho, não é? Muito. Várias vezes eu usei o projeto durante a reforma. Várias vezes. Tipo assim, a gente foi colocar um spot, falando, não, aqui não vai spot, porque senão vai fechar aqui o planejado e tudo mais. Então, indico super. E essa possibilidade da compra programada, ela é excelente, né? Gente, a Miriam tá passando um café. Eu tenho um problema sério com café, gente. Café pra mim é igual uma banana pra macaco. Se o vídeo tivesse cheiro, né? Se tivesse cheiro, vocês iam ver que ela é boa de café, hein, gente? É verdade. Meu Deus do céu. Nossa! Mas eu quero demais agradecer as meninas, né, que foram também super solistas, abriram a porta da casa delas aqui pra nos receber também, né, pra gente mostrar. Tem cliente que fica com vergonha, não fica confortável, né, da gente entrar e Vivi vai ver minha casa, minha bagunça. Gente, a gente não entra pra ver bagunça, nem a gente entra pra entender se atendeu a satisfação realmente, a expectativa, se o cliente esperava realmente o que a gente entregou, porque isso para nós é muito importante, né? O feedback do cliente para nós é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, Bru, quero muito te agradecer, né? Que além de ser linda, é extremamente simpática. O tempo todo a gente foi conversando e tudo se ajustou. E isso que ela falou das portas, gente, eu falei para ela quando eu vim aqui fazer vistoria, não foi, Bru? Eu falei, Bru, vocês vão começar a usar, pode ser que algumas portas aí elas saem, né, do nível, gaveta também, mas super normal e me deve estar sentando a temperatura do ambiente, né? Então até que ele assente, super normal, mas a gente retorna, ajusta tudo bonitinho e já deixa tudo zerado. E tem 5 anos aí, né, pra se eventualmente qualquer outra coisa acontecer, a gente vai voltar aqui de novo, tá? Então, demais, só eu que agradeço também, agradeço a você, agradeço a Agnus. Eu acho bem interessante essa possibilidade de mostrar o interno e o resultado de fato, para que as pessoas vejam o que acontece como que você mostra. Exato. Que é real, né? Exato. E o então, stories lá não é conversinha fiada, não né? Não é não. Ela é boa mesmo. Beijo. Obrigada, Vivi. Coração, maravilhosa. A Vivi também, ó, gente, que delícia. Eu vou até dar um abraço nela também, porque ela passou um café, não sei nem se era pra mim, mas eu já tô agradecendo. Obrigada, Mi, obrigada mesmo, viu? Vocês são... E vocês viram os gatos, né, gente? Que ainda tem 2 gatos aqui, que eu já alisei horrores ali, ó. O motoqueiro, que ele tava sentado aqui, gente, ó, no coisa que parecendo um motoqueiro, e o outro que... Tá aqui a outra, ó. Tá aqui a outra. Dormindo aqui. Pronto, tá na cadeira, gente. Então pronto, agora a família tá completa, a família toda tá completa. Mais uma vez, meninas, muito obrigada. E se você ainda não fez o seu orçamento, quer saber mais sobre tudo isso que a Bruna falou,
chama a gente aí no direct, no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em te explicar.